galerinha, professor Laércio aqui na área, e esse vídeo é para você que deseja fazer o teste seletivo do Instituto Federal do Maranhão. Selecionei aqui algumas questões com os principais conteúdos que podem cair na sua prova. Antes de irmos resolver essas questões, peço que você ainda que não é inscrito neste canal, que se inscreva, deixe o sininho de alerta ligado para que você receba vídeos, né, acerca de algumas questões que eu estarei resolvendo aqui, certo? Então, sem perda de tempo, vamos aí para a primeira questão. Pessoal, essa primeira questão, ela traz o processo de formação de palavras. Nós temos alguns processos na língua portuguesa. Por exemplo, derivação. Derivação é quando eu formo uma palavra a partir de outra. O próprio nome, pessoal, não tem segredo. As próprias palavras, elas já se auto-explicam, podemos dizer assim. Derivação, obviamente, a palavra é derivada de outra. Por exemplo, a palavra bananeira é derivada da palavra banana, certo? Aglutinação, que é um processo dentro da língua portuguesa, que é formada por composição, que são dois processos, composição por justaposição e composição por aglutinação. Na composição eu junto dois radicais, duas palavras, certo? Quando eu junto essas duas palavras, algumas perdem fonema e outras não perdem fonema. As que perdem fonema na junção, nós chamamos de aglutinação. Então, é como se eu estivesse espremendo. Na que eu aglutino, algo sai. A justaposição, vocês vão lembrar que elas são muito amigas, né? Elas são justas. Então, quando elas se juntam, não vai haver nenhuma perda de fonema. Por exemplo, de aglutinação e de justaposição. De aglutinação, eu posso citar a palavra planalto. Plano mais alto. Veja só, é composição. Tem duas palavras que existem na língua portuguesa, que é plano e alto. Quando eu junto essas duas palavras, planalto, não fica plano alto, mas fica planalto. Veja que há a perda do fonema O. Quando há essa perda, eu tenho aglutinação. Agora, se eu junto duas palavras, por exemplo, a palavra guarda e chuva, certo? Essas duas palavras, quando eu as junto, eu formo uma palavra guarda-chuva, certo? E quando eu junto, não há nenhuma perda de fonema. Eu consigo ouvir aí a palavra guarda completa e chuva completa. Não há nenhuma perda de fonema. Se não há nenhuma perda de fonema, essa palavra é formada por composição por justa posição. Elas são justas. Elas não vão deixar que nenhuma letra, nenhum fonema se perca nessa junção, certo? Então, aqui nós temos a palavra bem-estar. A palavra bem-estar, vejam só, ela é formada pela uma palavra que existe na língua portuguesa, que é bem, e a palavra estar, certo? Quando eu junto essas duas palavras, bem e estar, eu formo a palavra bem-estar. Que é um bem-estar, é quando a pessoa está bem, né? Meu bem-estar está ótimo, né? Eu estou muito bem. E essa palavra não há nenhuma perda de fonema quando eu junto, né, o bem e o estar. Se eu junto e não há nenhuma perda de fonema, logo a resposta é a letra D, certo? Letra D, de Deus. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, pessoal, de 2020 aí do IFMA, certo? Diz assim: considere o trecho para responder à questão. Segundo Numa, garantir que os movimentos desencadeados pela crise apoiem mudanças transformadoras é a chave para alcançar sustentabilidade rapidamente. Então, nós temos aqui a palavra-chave em destaque e a questão, o comando da questão diz o seguinte: o vocábulo-chave foi usado denotativamente, conotativamente
Vejam só, que se restringe a apenas duas, né? Denotativamente e conotativamente. Primeiramente, vocês têm que saberem o que é denotativo e o que é conotativo. Quando eu estou trabalhando no sentido denotativo e conotativo, eu estou trabalhando os sentidos das palavras. As palavras, pessoal, elas podem exprimir mais de um sentido. Elas podem ter um sentido figurado, elas podem ter um sentido literal, certo? Então, por exemplo, eu tenho a palavra pão, né? Eu posso dizer, nesta manhã eu vou tomar café com pão. Pão está no seu sentido literal. É o sentido que você já compreende, aquele sentido do dicionário, é o sentido denotativo. Então vocês vão lembrar disso. Sentido denotativo é o sentido do dicionário. Começa com D, denotativo, D de dicionário, certo? Agora, se eu digo assim, fulano de tal é um pão de pessoa, para dizer que ele é uma pessoa amigável, para dizer que ele é uma pessoa adorável, certo? Pão, nesse caso, fulano é um pão de pessoa. Pão não está no seu sentido literal, não está no seu sentido denotativo, não está no seu sentido do dicionário, podemos dizer assim. Mas está no seu sentido figurado, está no seu sentido conotativo. Conotativo, portanto, você vai lembrar de conto, de ficção, certo? Algo que vai além do literal, certo? Então, aqui a palavra chave, ela está no seu sentido denotativo ou conotativo? Professor Lécio, mas tem duas vezes aí denotativo e conotativo. Qual é que eu vou marcar? Vamos por eliminação. Na letra A diz o seguinte: denotativamente significa solução. Chave aqui está no seu sentido denotativo, literal? Vamos ver. Só pegando a última parte aqui. Pela crise, apoia em mudanças transformadoras é a chave para alcançar a sustentabilidade rapidamente. Aqui é uma chave literal que vai alcançar a sustentabilidade rapidamente? Não. Aqui a chave está no sentido, podemos dizer assim, conotativo. Está no sentido de dizer que é a chave para uma solução, certo? Então, se é uma chave para uma solução, então a chave aqui não é o sentido literal, não é o sentido denotativo. Se não é o sentido denotativo, logo é o sentido conotativo. A letra B diz o seguinte: conotativamente, que significa uma solução. É isso, pessoal? É exatamente isso. Transformadora, é a chave transformadora para a sustentabilidade. Ou seja, rapaz, eu encontrei a chave para o problema, né? A gente costuma usar essa expressão. Então, você encontrou a solução. A chave está no sentido conotativo, certo? Então, o gabarito para essa questão é a letra B. Letra B de bom aluno. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, também do ano de 2022, diz o seguinte: considere o trecho a seguir para responder à questão. Vamos ler esse pequeno trecho. É prematuro começar a fazer as contas, advertiu Lorena Gonzalez do World Resources Institute. Há sinais encorajadores, mas é preciso olhar atentamente os detalhes. O que é novo e o que significa. Disse: falta de tecnologia apropriada. Ainda resta um longo caminho por percorrer, advertiu o primeiro-ministro britânico e anfitrião da conferência, Boris Johnson, que se declarou prudentemente otimista quando os líderes mundiais deixaram a COP26 e passaram o bastão aos negociadores, né? Tem aqui a expressão em destaque: passaram o bastão. O comando da questão diz o seguinte: a expressão passaram o bastão foi usado no sentido denotativo, novamente aí,
como eu já expliquei para vocês, sentido denotativo e sentido conotativo, né? Passar o bastão foi utilizado no sentido denotativo? Literalmente foi usado um bastão? Não, né, pessoal? Né? Vamos voltar aqui ao contexto para nós vermos. Líderes mundiais deixaram a COP e passaram o bastão aos negociadores, certo? Então não é literalmente passaram o bastão, certo? Então, letra B é um exemplo de variação histórica. O que é uma variação histórica? Uma variação histórica é uma palavra que era utilizada antigamente, uma expressão, e que ela sofreu transformação ao longo do tempo, às vezes se tornando arcaica, ultrapassada. Por exemplo, a palavra você que nós temos hoje, ela é derivada, né? Historicamente, ela era, alguns chamavam vossa mercê ou vós mercê, certo? Então não temos aí uma variação histórica, certo? Uma evolução dessa palavra. Letra C, foi usada em sentido conotativo. Realmente conotativo, passaram o bastão, né? É um exemplo de variação geográfica? Não, não é a variação, por exemplo, de uma pessoa que mora no Nordeste ou de uma pessoa que mora lá em Minas Gerais ou lá no Rio Grande do Sul. Nós não temos uma expressão assim desse tipo, certo? Lembrando que a variação geográfica tem a ver com isso, né? Determinadas palavras são pronunciadas de uma forma em uma determinada região. Por exemplo, macaxeira e aipim, né? Aqui na nossa região nós chamamos macaxeira, em outras regiões é chamada de aipim, mandioca, certo? Então, o gabarito aqui é letra. A questão, pessoal, ela traz aqui um texto publicitário. O que é um texto publicitário? Um texto publicitário, pessoal, ele tem a principal função de convencer alguém a comprar, adquirir um determinado produto, certo? E quando faz isso, utiliza-se de uma função da linguagem que é muito comum desses tipos de gêneros textuais que trabalham com a questão da venda de produtos, que é a função conativa, a função apelativa, pode ser chamada também por esse nome, né? Conativa, aí você vai lembrar de convencer, certo? Conativa. Apelativa, você vai apelar por algo, né? Vai tentar convencer alguém. Né? Então, já estou praticamente aqui dando a resposta para essa questão, mas vamos ler aqui o que é solicitado nesse texto, né? Nessa questão. Observando logo primeiramente aqui o anúncio publicitário, nós temos aqui: encha seu copo com Guaraná Jesus, agora em São Paulo, certo? E aqui nós temos o texto publicitário dispôs de um recurso muito utilizado na venda de produtos. Para isso, usou uma função da linguagem na expressão encha seu copo com Guaraná Jesus. Trata-se da função, não há dúvidas, né? Função conativa lei. Função referencial, pessoal, recapitulando aqui, a função referencial trata mais a informatividade. As palavras ali elas são utilizadas para informar alguém a respeito de algo. Os gêneros que mais predominam nessa função referencial são as notícias, certo? A função metalinguística. A função metalinguística, o próprio nome vai dar uma noção. Meta, né, a própria, né, fazendo a própria linguística, linguagem. É a língua explicando a própria língua, certo? Então, por exemplo, quando o dicionário está lá, amor, sentimento, tal, tal, tal. Nós temos ali a linguagem sendo utilizada para explicar a própria linguagem, né? Nós temos a língua sendo utilizada para explicar uma palavra, a própria língua.
Isso acontece também quando os poetas eles escrevem sobre o ato de escrever um poema, né? Então, tudo quando ele fala do processo de escrita dele é uma metalinguagem, certo? Porque a linguagem, explicando ali, é o próprio ato da linguagem. Não se esqueçam disso. Linguagem emotiva, o foco está no eu, é na expressão dos sentimentos. Então, você vai ter o predomínio de pronomes pessoais, né? O eu, o nós, certo? Transmitindo os sentimentos, né? Verbos na primeira pessoa, né? Eu gosto, eu vi, certo? Então você vai ter verbos predominantemente na primeira pessoa, né? A função fonativa, pessoal, uma das principais características dela é que você vai ter verbos no imperativo, como por exemplo, faça, descreva, compre. No caso aqui, nós temos encha, né? Então não se esqueça, verbos no imperativo, geralmente nós teremos ali uma função de linguagem conativa. A função fática é aquela que testa o canal da comunicação. Então, quando uma pessoa está ligando para outra e às vezes tem algum ruído, a ligação não está boa, e você diz, está me ouvindo? Você está compreendendo? A ligação está boa? Então, quando você fala isso, você está usando a linguagem, a função da linguagem fática. Você está testando para ver se realmente a pessoa compreende o que está sendo dito, certo? Próxima questão, pessoal. Eu acabei de explicar, né? E aqui já caiu uma questão. 2022. Entendeu? Entendeu? Nem eu. Tem a seguinte função da linguagem predominante: função metalinguística, função conativa ou apelativa, função poética. Função poética, pessoal, aqui que eu não falei anteriormente, a função poética, ela está, o foco dela é na construção da mensagem, né? Palavras que são utilizadas, no jogo de palavras que são utilizadas. Você está preocupado em construir uma mensagem bonita, com rimas, né, com expressões de figuras de linguagem. Então, nós temos aí uma função de linguagem que se preocupa com a organização da mensagem. Um exemplo disso, nós podemos citar, né, os poemas. Né? Os poemas é um bom exemplo disso. Né? Eles trabalham a rima, a métrica, a organização das palavras, e tudo isso influencia, né? Influencia na forma como essa mensagem vai ser transmitida, certo? Um referencial, né? Tá tentando informar aí sobre algo? Não, né? Então vejam só, entendeu? É como se a pessoa estivesse conversando com outra e em algum momento, algum barulho, algum ruído, algo do tipo aconteceu, ou a pessoa não compreendeu direito o que estava sendo dito, e a pessoa perguntou, né? Entendeu? Né? Então ela está testando o canal de comunicação. Se está tentando comunicar o canal de comunicação, nós temos uma função fática. Então o gabarito para a sexta questão é letra E, certo? De excelentes alunos. Ainda sobre a expressão querida, põe mais água no feijão. Assinale a alternativa em que todas as palavras têm a mesma tonicidade. O que é a tonicidade, pessoal? Aquela palavra que é a sílaba que é pronunciada com mais força, com mais intensidade. Né? Nós temos as sílabas que elas são tônicas, né? E as sílabas que elas são átonas. As tônicas, mais intensidade, com mais força. As átonas, com menos intensidade, menos força, certo? E uma dica aqui, onde tiver um acento gráfico, um acento agudo, um acento circunflexo, nós teremos ali a palavra que ela, a sílaba, né? Onde tiver essa sílaba, essa acentuação, ali vai ter a sílaba mais forte, a tônica, certo? A sílaba tônica. Então, na palavra água, água nós temos o acento agudo em cima do A, certo? Então, nós temos o acento agudo em cima do A, né? Água, a divisão dela é água, certo? São duas sílabas. Então, nós temos
a sílaba tônica na penúltima sílaba, certo? Porque guá é a última e a é a penúltima sílaba, certo? Então aí nós vamos, ele está pedindo, assinale a alternativa em que todas as palavras têm a mesma tonicidade que a palavra em negrito. Então, qual é a tonicidade da palavra em negrito? Ela é a penúltima, né? Então nós vamos analisar quais são as palavras que todas têm a tonicidade na penúltima sílaba, certo? A palavra próprias, né? E aqui também você tem que saber divisão silábica, né? Próprias, próprias, duas sílabas, certo? Última, prias, né? E pró. Própria, nós temos aqui a penúltima sílaba é a mais forte, certo? Que é pró. Então tá de acordo com a água. Ardo. Novamente nós temos aí uma dissílaba, certo? Então a última sílaba, penúltima sílaba é ar. Então tá de acordo com água também. Táxi. Novamente aí, ó, quando tiver o acento agudo, né? Quando tiver acentuação, a sílaba mais forte, obviamente, vai ser ela. Então, táxi. Nós temos última sílaba, penúltima sílaba é o táxi. Fóssil, novamente duas sílabas, e a penúltima sílaba é fó, certo? Então, o gabarito aqui, não resta dúvida, é a letra A. Mas vamos analisar aqui as outras para nós termos aí a certeza, né, de marcarmos esse gabarito aí, letra A. Então, vamos à letra B. Diz tórax. Tórax, nós temos aí também duas sílabas, sendo a penúltima sílaba tó, né? Então, tó também está de acordo com A. Cônjuge. Vejam só. Cônjuge, nós temos aí uma trissílaba, certo? Temos aí uma trissílaba e a com, né? O com é a... Nós temos a última, penúltima, é a antepenúltima sílaba. Então, não é a penúltima. Igual a água. Não é igual a água, certo? Então, já vamos descartar a letra B. Álbum. Álbum. Nós temos a acento agudo na penúltima sílaba, ao. Sabiá. Sabiá, nós temos acento agudo na última sílaba. Se é na última sílaba, então não tem como ser aí igual a palavra água, que a acentuação é na antepenúltima sílaba. Letra D. Vácuo. Vácuo, nós temos aí a acentuação, a tonicidade em var, né? Que é a penúltima sílaba. Então tá ok. Faísca. Novamente, nós temos aí na penúltima sílaba. Órfão, também na penúltima sílaba. E lâmpada, nós temos na antepenúltima sílaba. E veja, da última sílaba, pá, penúltima sílaba, e lã, antepenúltima sílaba. E a sílaba tônica que é a lã, que é a antepenúltima. Então, não é a penúltima igual a água, né? Então, vamos eliminar a letra D também. E cúpula. Cúpula já começou também com uma antepenúltima, certo? Então, não é igual à palavra água, que tem a penúltima sílaba tônica, certo? Então, por eliminação, nós vimos aí também que seria a letra A. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Foco nas questões, certo? Resolvam muitas questões, porque esse é o passo essencial para que você alcance a aprovação, certo? Certo? Um forte abraço e tchau, tchau.